Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Quem está vivo aí, dá um glória. Tem algumas pessoas aí que não estão, não. Mas você vai sair daqui vivo, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Irmãos, Deus tem uma medida de graça para nós aqui essa noite. Falei pela manhã, falo aqui à noite também. Você que precisa ir, você que precisa ir ao banheiro, você que está se sentindo, de repente pode estar se sentindo mal, amém, você pode, mas você que pode segurar um pouquinho, esse é o momento de guerra espiritual. A Bíblia diz que a ave de rapina, ela quer roubar a semente. Eu vou pedir a diaconia da igreja para, mais uma vez, estar atenta à intercessão, ao mio, porque nós estamos em uma guerra espiritual. O diabo não quer que a gente entenda a palavra. E nós precisamos entender a palavra. Eu não vim aqui trazer informações. Eu vim aqui expor a santa palavra de Deus. Então luta, irmão. Em nome de Jesus, você está em guerra. Você está em guerra. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 24, 23 e 24. Depois nós vamos pular para o versículo 28. E diz assim a palavra de Deus: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Para o quê? Para o quê? Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Olha aí o mistério, hein? Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Quantas tendas? 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. E enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Versículo 37 e último, preste atenção. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Amém? Olhe para cá. Glória a Deus. A igreja está linda, né? Glória ao nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor. Ceiamos, fomos conscientizados, né, pela missão que arde o nosso coração de pregar o Evangelho. E hoje, irmãos, nós temos uma grande missão aqui. Qual é, pastor? Sair com essa palavra no nosso coração. Eu quero falar hoje sobre o Evangelho vivido no vale. O cenário aqui do texto que nós lemos é logo depois de Jesus falar sobre esse grande convite que nós conhecemos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Depois de Jesus fazer isso, 8 dias depois, ele vai chegar para os seus 3 discípulos mais íntimos. E depois você vai entender o porquê de Pedro, Tiago e João, porque Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos dedicados de que são ousados. Para quem tem mais de 2 filhos aí, você sabe que não é que você dá mais amor para um filho do que para o outro. Na verdade, não tem que ser assim. Mas você pode ter um filho ali que quer mais a sua atenção, que procura mais você para aprender. E não é porque você faz acepção de filhos, é porque tem filhos mais dedicados e ousados. Filhos que querem mais. E assim é a nossa vida, irmãos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que buscam o conselho de Hebreus
o escritor de Hebreus vai dizer: tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. O evangelho é para os ousados, irmãos, é para quem quer de Cristo, é para quem deseja Cristo. E você já percebeu que muitos de nós, o ser humano como um todo, ele está sempre em busca de experiências mirabolantes na fé. E a gente tem que ter um cuidado com isso, porque Jesus vai mostrar aqui nesse capítulo, no capítulo 9 que nós lemos, que o evangelho verdadeiro ele não se vive nas revelações, mas nas relações. Você entendeu a diferença? O evangelho verdadeiro não se vive a partir das revelações apenas. O evangelho vivido, a prática, são nas relações. Eu quero fazer um contraste hoje com você, e eu quero falar 3 aspectos do que é um evangelho vivido no vale. Eu disse para você que Deus tem uma medida de graça para você. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Deus sabe o que você precisa essa noite aqui. Deus sabe que você precisa de uma medida de fé para você viver o evangelho, para você vencer os desafios e as lutas que você tem enfrentado. E Jesus, na sua onisciência, no seu amor, na sua graça, no seu poder, Ele trouxe, como foi cantado aqui, o seu amor nos trouxe aqui, glória a Deus por isso, para poder te dar instrução, para poder te dar ferramenta, para te dar gás, para poder te dar esse evangelho poderoso, para que você possa viver isso. Um alpinista, ele é um alpinista famoso e ele é um profissional, ele escreveu um livro chamado Tocando o Vazio, Joyce Simmons. Ele sofreu um acidente quando ele foi escalar os Andes peruanos. Ele estava no alto desse monte e ele caiu numa fenda, caiu no meio de um vale. O seu parceiro que estava escalando com ele deu ele como morto. 3 dias depois ele aparece numa base que tinha próximo aonde ele estava escalando. E ele vai escrever no livro dele, esse Tocando o Vazio, ele vai dizer: olha, quando eu estava no monte, eu me sentia invencível. Só que quando eu caí, estava no vale, quebrado, sem força, eu vi o verdadeiro valor da vida. E quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente vai ver que os discípulos estão no monte e eles têm uma revelação de Jesus. Amém? Eles vão ter uma revelação de Jesus. Porque o monte, ele tem um simbolismo de separação. E o monte aqui, eu não quero falar de um monte literal. Os irmãos que sobem o monte, os irmãos que vão lá buscar o Senhor, porque o monte ele tem esse significado de separação. Então o monte pode ser a sua casa, o monte pode ser o seu quarto, o monte pode ser dentro do seu carro. Tem pessoas aqui, às vezes, irmão, que faz do seu carro o seu monte. É onde você desaba, onde você conversa com Deus. É onde você para ali e se derrama. É o seu quarto, é com a sua esposa, é com o seu marido. É dentro do seu escritório. Eu já ouvi histórias de pessoas que correm para o banheiro do trabalho e lá fazem o seu monte. O monte, ele é um lugar de separação. Mas o monte também, esse lugar de separação, é o lugar onde Jesus ele se revelou, onde o rosto dele resplandeceu, como nós ouvimos. Ou seja, tem um nível de revelação maior quando a gente se separa. Então eu posso entender que se eu quero uma revelação de Cristo verdadeira, eu preciso me separar. Porque quando a gente está aqui e fazendo um contraponto do monte, por que a gente vai para o monte? Por que a gente se separa? Por que a gente entra no quarto e fecha a porta? Por que você procura um lugar isolado para poder buscar ouvir a voz de Deus? Porque você quer sair das distrações. Você quer sair do meio daquela agitação da vida. Você quer sair do meio daquele tumulto. Você quer sair de algo que pode desfocar ou dividir o seu coração, a sua atenção. É por isso que a gente se separa. E eu quero dizer para você que o mundo hoje, e não é de hoje, mas o mundo sempre trabalhou para que nós vivêssemos distraídos. É por isso então que talvez você esteja perguntando: eu não tenho uma revelação clara de Cristo. É porque talvez você ainda está muito ainda preso aqui abaixo. Você não tem se separado para buscar essa revelação de Cristo. E quando essa revelação acontece, olha que coisa interessante, vai aparecer 2 homens e a Bíblia dá nome a eles. Quem são? Moisés e Elias. Moisés e Elias, eles são os maiores representantes do Antigo Testamento. Moisés aqui, quando a gente estuda o simbolismo quando eles aparecem nesse monte, Moisés e Elias, tem um significado, porque tudo na Bíblia tem um propósito. Amém? Amém, amém.
Vou pedir para você interagir comigo aqui, senão você vai ficar igual o texto aqui, né? Que estavam lutando contra o sono. Guerra. Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Moisés é o representante da lei no Antigo Testamento. Deus o chama para libertar o seu povo e ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele representa a lei. Por que Elias está aqui representado? Porque ele é considerado um dos maiores profetas e representa os profetas. Quando você estuda os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus citando algumas vezes a lei e os profetas. A lei e os profetas, a lei e os profetas. Ele está se referindo a palavras, escrituras. Jesus usa esse termo, um dos termos para falar das escrituras é a lei dos profetas. Então, quando João, Pedro e Tiago estão no monte, tem essa revelação de Cristo e vem Moisés e Elias ao lado de Jesus, eles estão vendo ali que as escrituras apontavam para alguém. E para quem, pastor? Ele apontava para Cristo. Então a palavra de Deus, ela aponta para uma pessoa. E para quem? Para Cristo. Ou seja, quando eles olham esse cenário, essa revelação, eles vão automaticamente entender que as escrituras estavam falando daquele Messias, daquele Cristo que estava discipulando eles, que comia com eles, que partia o pão com eles, que curava os enfermos, porque aqui Jesus já está manifestando o seu ministério terreno. Jesus já está ensinando, Jesus já está curando pessoas, Jesus já está falando o verdadeiro evangelho, explicando. Aqui já tinha passado o sermão do monte, aqui Jesus já tinha falado sobre o caráter cristão, o que ele espera de cristãos de verdade, qual é o caráter de um verdadeiro cristão. Jesus já tinha ensinado, estava famoso, todo mundo já estava conhecendo, só que ainda precisa de uma revelação, porque, irmãos, ter informação de Jesus não nos transforma. Nós precisamos da revelação de Cristo. Porque informação de Jesus o mundo tem. Informação do Jesus histórico o mundo tem. Informação de que um homem viveu há 2000 anos atrás, as pessoas têm. Para algumas religiões ele é só um profeta. Para outras religiões ele foi um grande filósofo. Para algumas religiões ele foi um homem muito importante, mas para nós que olhamos as escrituras e estamos diante dessa revelação, nós vemos o Cristo, o Messias de Deus, aquele que morreu e ressuscitou para dar vida eterna para nós. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um filósofo, ele não foi um grande homem, ele é o Deus encarnado, todo-poderoso, o Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que nos resgatou naquela cruz. É ele o autor e consumador da nossa fé, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É por isso que a revelação de Jesus é importante. Mas pastor, como é que eu vou ter a revelação de Jesus? Eu preciso me separar, porque a palavra aponta para Jesus. E aí fica fácil a gente identificar e não ser roubado por falsas doutrinas, porque toda palavra que não aponta para Cristo não é o evangelho. Toda palavra, todo o ensino que não aponta para Jesus, que não aponta para o seu caráter, que não aponta para o seu ensino, que não aponta para a sua santidade, para a sua majestade, para a sua obra na crucificação, não é o evangelho. Se você está ouvindo uma mensagem que é você que está no centro, é o homem que está no centro, eu sinto te dizer, não é o evangelho, não é a revelação de Cristo, porque o verdadeiro evangelho, a lei e os profetas apontavam para ele. E aí, quando eu olho para o testemunho do Augusto Cury, alguém aqui já ouviu falar do Augusto Cury? Um grande psiquiatra conhecido, escritor, tem livros espalhados, respeitado no mundo todo. Ele vai contar um pouco a sua conversão. E quando eu ouvi a história de conversão desse homem, foi na época da pandemia que eu vi o vídeo dele. A pandemia foi um tempo difícil para todos nós. E eu estava vendo o testemunho dele, ele falou assim que, como eu sou um estudante da mente humana, eu fui tentar estudar sobre a mente humana desse Jesus que as pessoas falam. E comecei a estudar e ler a palavra. E ele vai dizer que quando chegou um determinado ação de Jesus, ou reação de Jesus, melhor dizendo, quando ele está sendo açoitado, quando ele já está com a sentença de morte, Mateus capítulo 22, se não me engano, a Bíblia diz que ele vai olhar para Pedro depois que Pedro nega ele a terceira vez. E a Bíblia diz que Jesus fixou os olhos em Pedro. E ele vai dizer que aquilo foi como algo que veio no seu interior e falar assim: eu estudei a mente humana a minha vida inteira. E nenhum homem poderia ter a capacidade de ter uma sentença nas costas
de morte, de estar sendo cuspido, levando tapa na cara, vendo seus discípulos abandonarem, ainda assim olhar com um olhar de amor para aquele que acabou de negar a ele. É impossível um homem pensar e reagir dessa forma. Foi naquele momento que Augusto Cury se converteu. E ele dizia que era um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Por que, pastor? Isso é loucura? Não, mas 1 Coríntios vai dizer que a loucura, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus para transformar qualquer homem. Ela é o poder de Deus para transformar a nossa vida, para gerar fé dentro de nós. É por isso que nós precisamos. É por isso que nessa revelação, irmãos, nós vemos aqui que Pedro, Tiago e João, eles vão dar um ensino para nós. E qual é o ensino? Que o nível de revelação que teremos de Cristo será proporcional ao nível de separação que teremos com Ele. Eu disse no começo, e eu repito, Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Então o nível de revelação que eu vou ter de Jesus, o meu evangelho, a reflexão do meu evangelho, o nível de entendimento da vontade de Deus vivendo de fato na minha vida, o nível de amor que eu vou ter de Cristo, é um nível que eu tenho de intimidade que eu busco ter com Ele. É um nível de separação que eu busco ter com Ele. Então não tem como a gente comparar, irmãos, a colheita. A gente não pode comparar o fruto. A gente não tem que comparar. Eu não posso comparar o fruto com vocês. Eu tenho que comparar a semeadura. Porque se a gente ficar comparando o fruto, a gente vai acabar frustrando e gerando competição entre a gente. Poxa, mas fulano, fulana está vivendo isso. Não compara o fruto não. Olha a semente. Olha a raiz. Olha o que foi semeado esses anos todinhos. Então, tem gente, irmãos, que está investindo tempo com Cristo. Tem gente que está se separando de verdade. E eu falei que não é monte literal. Eu estou falando de uma vida, um coração que se separa para Cristo. E aí eles vão falar o seguinte: olha, essa revelação está muito boa. Esse nível de revelação, de experiências com Deus está muito bom. Esse milagre que eu alcancei está maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui no monte aqui logo. Vamos ficar aqui vivendo dessas experiências que a gente está tendo aqui. Vamos fazer logo 3 tendas e deixa quem está lá embaixo, fica lá embaixo. Eu estou aqui, estou vivendo essas experiências com Cristo. Eu estou tendo esse nível de revelação. É um milagre que aconteceu. E aí a gente tem um risco, sabe do quê? Da gente ficar dependente das experiências. Pastor, é muito bom, mas aí a palavra não para aqui. Porque seria maravilhoso se a gente parasse aqui. Pastor, é isso que eu quero. Essas experiências maravilhosas com Deus. É milagre atrás de milagre. É essas experiências milaborantes. Eu quero fogo descendo no meu quarto. Eu quero que o vizinhança fale: vi uma labareda caindo no teu quarto lá, na tua casa. Não, não é isso, irmãos. Quando ele fala isso está revelando uma coisa. Pessoas que buscam experiências, mas não transformação. A gente tem um perigo. Eu já vi muita gente, não aqui, mas muita gente por onde eu passei fala assim: eu preciso de um culto bem forte na minha casa. Eu preciso visitar alguns cultos fortes aí. Deixa eu te falar aqui que é um culto forte. Um culto forte é onde tem a centralidade da palavra em Cristo. Um culto forte é onde Cristo é apresentado. Um culto forte é onde a palavra é exposta. Um culto forte é uma palavra que nos confronta, não só nos conforta, mas que realinha o nosso coração em Cristo. Um culto forte é onde o Deus Todo-Poderoso, Ele é o centro do culto. Aí é um culto forte, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é forte. Então se Ele está sendo pregado, se Ele está sendo apresentado, se Ele está sendo exposto, aí esse culto é poderoso. Esse é o culto poderoso. Porque senão a gente vai ficar como Pedro, né? A gente quer armar a tenda e permanecer na experiência. Segundo, quem se isola para fugir da realidade. Pedro está fazendo o quê? Irmãos, tem uma realidade aqui embaixo. Pedro, lembra que Pedro subiu e no dia seguinte, ou seja, eles devem ter passado de um dia para o outro ali no monte, teve essa revelação, teve tudo isso, mas a vida não é só isso. Pedro queria fugir da realidade que estava lá embaixo. A gente tem que ter um cuidado com isso. Pessoas que podem usar a espiritualidade como refúgio da missão. Prometo que não vai ficar mais duro que isso. Oram, mas não servem. Adoram, mas não amam. Tem uma vida de oração, mas não serve. Tem uma vida de adoração, adora, mas não ama.
Quer o monte, mas não quer o vale. Quer a glória, mas não quer a cruz. Quer os milagres de Deus, mas não quer a perseverança da fé. Irmãos, a realidade não é no monte. No monte a gente conhece a Cristo através da sua santa palavra. Nessa separação, como você leu comigo aqui, eles foram para o monte a fim de orar. A oração e a palavra, a oração é intimidade gerada, é alinhamento de corações. A palavra revela quem Cristo é para eu orar da maneira correta, porque eu nunca vou orar se eu conheço a palavra, se eu conheço a Cristo. Irmãos, para pensar. Você que conhece bem a sua mãe e o seu pai, se são vivos ainda ou não, mas se não são vivos, você conhecia bem o seu pai e sua mãe. Talvez alguns pais não conheceram, mães, eu não sei, mas enfim, coloca aí no bojo. Você conhecendo o coração do seu pai e da sua mãe, eu tenho certeza que você conhecendo de verdade o coração deles, você nunca fez um pedido que você sabia que ele te diria não. Pediria alguma coisa que feriria um princípio. Quando a gente conhece a Cristo, a nossa oração é diferente, a nossa adoração é diferente, a nossa forma de viver o Evangelho é diferente, a nossa forma de perseverar é diferente. Essa mensagem aqui hoje, irmãos, é para nos encorajar, não é para apenas confrontar você, não é isso. O Espírito Santo está chamando a gente, irmãos, para ver um Evangelho no vale, porque essa é a realidade da vida. Quem aqui vive de milagre, irmãos? Não tem milagre toda hora, não tem experiências miraculosas toda hora. Glória a Deus que você teve experiências com Deus, mas não é isso que depende a sua vida, não é isso. Porque, irmãos, quem depende de milagres e de sinais para quê? De sinais para crer. A fé fica condicionada à manifestação visível e não à obediência e à perseverança. Nem sempre a gente vai ver Deus fazendo algumas coisas. Vai ter dia que você vai orar e você vai sentir que não tem ninguém te ouvindo. Vai ter hora, como o pastor falou, que vai ser só você e a palavra. E Jesus dá essa receita para nós. Eu amo a Cristo, porque Ele nos ensinou tudo, Ele nos deu receita para tudo. E pastor, como é que eu sobrevivo a isso? Como é que eu faço? Ele vai dar uma resposta para isso. Quando o diabo vai tentar a Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Quando o diabo vai falar assim, olha, transforma essa pedra em pão, porque você está com fome. Ou seja, usa o poder em favor e luta por um milagre. Faz um milagre aí para saciar a tua vontade. Aí Jesus vai dizer, diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. O que ele está dizendo para o diabo, ensinando para nós? Olha, eu não dependo de milagres, eu dependo da santa palavra que sai da boca do meu Deus. Eu não dependo de milagres, a minha vida espiritual não está alicerçada em milagres, em experiências. A minha vida depende da palavra do Senhor. A minha vida depende daquilo que Deus falou que ia fazer na minha vida. E eu vou ficar com a palavra de Deus. Ainda que Deus não faça um milagre no tempo que eu estou orando, ainda que Deus não me traga mais experiências nenhuma, eu ficarei com a palavra dele, eu ficarei com a sua santa palavra, porque ele disse, Abacuque 2, versículo 4, vai dizer, o justo viverá pela fé. O justificado viverá pela fé. O evangelho no vale, irmãos, não é um evangelho que vai toda hora acontecer milagre. Não, sabe, no vale tem dor. No vale, irmãos, é a realidade da vida. Quando você não sente nada, sabe o que vai te fortalecer? A palavra. Porque tem gente que nesse culto aqui, teve gente aqui que vai sair aqui e adorou Ramone como nunca adorou antes, mas tem gente que entrou quebrado, porque está no momento espiritual e emocional difícil da sua vida. Você não está sentindo nada. Sabe o que vai te segurar? Não é a emoção, é a palavra. Eu sei como é que é, porque eu já entrei em cultos poderosos como esse e saí. Só Deus sabe como eu saí. Aqui, depois que você chegou na PIB de Vargem Grande, quantas vezes? Quantas vezes eu entrei e saí, e só Deus sabia como estava meu espírito, como estava minha alma. Mas sabe o que me sustentou? Sabe o que manteve a minha perseverança e a minha fé? A palavra. A palavra me sustentou, e a palavra vai sustentar cada um de vocês. A palavra não falha. A palavra é a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento. A palavra é sólida. A palavra não te abandona. Os sentimentos, eles oscilam, né? Assim, as pessoas oscilam.
As pessoas hoje te amam, amanhã elas já estão te tratando com indiferença. É assim. Mas a palavra de Deus não, ela não muda. Ela continua sendo a mesma. Ela continua sendo o alicerce da nossa vida. É por isso que Jesus falou: hoje eu estou com fome, hoje a minha alma está gritando, hoje eu preciso muito de um milagre. Chegou a enfermidade, Senhor, mas eu sei que ainda não chegou o milagre, mas ainda eu estou de pé por causa da tua palavra. Essa é a resposta que o inferno vai ouvir de nós aqui hoje. Está tentando balizar ou balançar a minha fé. Não vai balançar minha fé não, Satanás, porque eu dependo da palavra de Deus. Sabe o que isso gera? Inconstância. Não é preguiça, é inconstância. Quando eu dependo de experiências, eu me torno um crente inconstante. Não é pelo nível de batalha, é onde a sua fé está ancorada. Não é o nível de batalha, eu vou repetir. Porque às vezes, se a gente olhar para alguns irmãos e falar assim: meu Deus do céu, eu achei que eu estava com uma luta, mas quando eu conheci a história dessa mulher, desse homem, eu vi que a minha luta não se compara. E por que essa pessoa continua sendo fiel a Deus? Por que essa pessoa não mudou o seu coração? Continua amando, continua perdoando, continua perseverando, continua com um sorriso no rosto, mas está com a vida ao redor, precisando de um milagre. Ela precisa de uma experiência. Não, ela não precisa, porque ela encontrou a palavra. O milagre é uma consequência. Nós oramos por isso e cremos que Deus faz, mas o que nos sustenta é a palavra. E a inconstância, irmãos, hoje o Espírito Santo ele falou comigo. Se você não acredita, não tem problema, mas eu creio. O Espírito Santo falou para mim: hoje eu vou acabar com a inconstância de algumas pessoas nessa noite. Eu vou acabar com essa oscilação emocional que toda hora quer te parar, que toda hora quer fazer você não avançar, que toda hora faz você amar alguém hoje, amanhã odiar, que você hoje está ferido com o líder, amanhã não está. Hoje você quer ir na igreja, amanhã você não quer. Hoje você ama todo mundo, amanhã você não ama ninguém. Hoje você quer perdoar todo mundo, amanhã você não quer perdoar ninguém. Hoje você quer avançar, amanhã você quer voltar ao Egito. Não, essa inconstância vai acabar se você receber a semente dele hoje. O Espírito Santo quer hoje falar: olha, viva pela minha palavra. A minha palavra não falha. Você será sustentado como eu, o Espírito, sustentei a Jesus no deserto. Eu sei que às vezes muitos de nós precisamos de um milagre. Eu sei o quanto é doído ter uma enfermidade, ter alguém na sua casa que precisa de uma cura. Eu sei disso, mas isso não vai mais oscilar a tua fé. Você vai crer que Deus continua sendo fiel, e a sua verdade, ela não muda. A sua vida espiritual estará ancorada na sua palavra. Pastor, então eu entendi que o evangelho não é só no monte, porque no monte tem revelação, e no vale é missão. Porque quando Jesus ele desce, você lê o versículo 37, no dia seguinte quando desceram, tinha uma grande multidão esperando ele. Quando você olha o capítulo 8 de Lucas, quando você olha o capítulo 9, você vai ver o seguinte: você vai ver Jesus curando a filha de Jairo, um pai aflito correndo atrás porque sua filha estava doente. Você vai ver Jesus andando no meio do caminho, e uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos, desesperada, precisando de uma cura. Você vai ver Jesus descendo e tem uma multidão faminta. Aqui tem também a multiplicação dos pães, ou seja, aqui embaixo, no evangelho do vale, no vale, irmãos, tem necessidade, tem gente passando necessidade. Aí no contexto você vai ver que lá quando Jesus desce, tem um pai aflito porque o seu filho está endemoniado. Quando você desce e você vê aqui no contexto, no capítulo 9, você vê os discípulos, depois de aprender com Jesus 2 anos pelo menos, ainda perguntando: quem é o maior do reino de Deus? Irmãos, aqui embaixo é a realidade. Aqui embaixo, se a gente não cuidar, a gente compete um com o outro. A gente quer saber quem é o mais espiritual, quem é o mais inteligente, quem é o mais fervoroso, quem é o mais crente, quem tem um lugarzinho especial com Deus. Tem disputa, e Jesus está falando: meu Deus, vocês não entenderam nada.
Meu Deus, olha para uma criança, chama uma criança e vocês vão entender quem é o maior. O maior é o menor, é aquele que serve, quer ser maior no reino de Deus. Sirva os seus irmãos, sirva ao propósito, sirva a sua casa, sirva a sua esposa, sirva o seu marido, sirva os seus filhos, sirva a sua vizinhança, sirva na sua igreja, sirva o seu pastor, sirva o propósito de Deus, seja servo. Quer ser maior, seja servo. Aí acaba essa competição entre nós, porque na realidade... Aí você entende que não dá pra gente viver no monte, nas experiências porque tem gente necessitada aqui pra gente tocar, irmãos. Porque o verdadeiro evangelho não se prova na revelação no monte. O verdadeiro evangelho se prova no vale. O verdadeiro evangelho se prova no vale. Tá bom, eu aprendi de Jesus, eu tenho essa revelação toda. E aí? Agora está na hora de descer no vale e tocar as pessoas necessitadas. Agora está na hora de orar pelo enfermo. Agora está na hora de compartilhar o amor com quem precisa. Agora está na hora de colocar e ser uma ponte naqueles que estão competindo um com o outro. Agora está na hora de perdoar as pessoas que te ofenderam. Agora está na hora de voltar atrás e falar: olha, me perdoa, eu te ofendi porque eu estava meio fora de mim, mas agora eu estou cheio da revelação de Jesus e agora eu vim aqui para te pedir perdão. É a realidade, irmãos. Na realidade tem gente enferma. Essa é a realidade, irmãos. Às vezes a gente quer fugir de tudo, porque quando a gente abre o quarto da nossa casa, depois que a gente sai de uma oração poderosa, a gente tem que dar com a realidade de um casamento, às vezes, que está quebrado, e você precisa tratar isso. Não dá para você se isolar do seu casamento, porque se eu fizer tenda no monte, eu esqueço que tem uma realidade embaixo, no vale. E não é, Jesus não quer isso, o Espírito Santo não quer. E fala: hoje você tem que descer para o vale, porque você tem que se reconciliar com a tua esposa, com o teu marido, tem que tratar bem os seus filhos, você tem que chamar todo mundo para a mesa e falar: vamos resolver isso. Hoje vai começar algo diferente nessa casa aqui. Hoje aquele homem orgulhoso, ele caiu por terra, agora tem um homem quebrantado pelo Espírito Santo. Hoje aquela mulher orgulhosa caiu por terra, hoje vai ter uma mulher aqui temente a Deus, cheia do Espírito Santo. Hoje você ofendeu seus pais, hoje vai ter um filho que vai falar: me perdoa porque eu te desonrei, pai e mãe. Esse é o evangelho do vale. O evangelho que fala assim: olha, eu estava colocando culpa na igreja, mas o culpado na verdade era eu que vivia ofendido, quando na verdade eu preciso ser a resposta. O evangelho do vale é um evangelho que olha para baixo, para o vale, não como um olhar de superioridade, mas com um olhar de resposta. Eu recebi a revelação de Jesus, o rosto dele brilhou na minha alma, no meu coração, para eu ser uma resposta no vale, para eu abençoar pessoas, para eu perdoar pessoas, para eu ser um crente que revela a glória de Deus. O evangelho no vale é mais difícil, né? Até eu quero ficar no monte, irmãos. Até eu quero fazer umas tendas. Eu quero ficar no meu quartinho, porque lá ninguém me julga, eu não sou rejeitado lá. Pastor, você é rejeitado? Meu Deus. Jesus foi rejeitado pelos samaritanos, porque no evangelho do vale tem rejeição. É por isso que às vezes a gente quer se isentar, porque a gente tem medo de ser ferido, ser rejeitado, mas não adianta. O evangelho no vale está esperando você. O evangelho está esperando você, porque vai ter rejeição, vai ter gente te tratando com indiferença, vai ter gente que não acredita no que Deus fez na sua vida, que você é um fogo de palha. Mas se você subiu com verdadeiro coração no monte, se você pela palavra conheceu a Cristo, esse Cristo é amor, e esse amor ocupa o seu coração, a sua mente. Esse amor chamado Jesus agora ocupa a sua vida. Então você vai para o evangelho no vale, pode ser rejeitado, mas vai continuar amando. Vai continuar vivendo o evangelho no vale. Vai continuar transformando as pessoas ao seu redor. Vai continuar transformando os ambientes ao seu redor. Vai continuar manifestando o caráter de Cristo ao seu redor. Irmãos, o evangelho no vale é missão. Tem gente para a gente alcançar aqui embaixo, como eu te disse aqui. Tem crente disputando aqui, porque eles estão falando. Começou uma discussão: quem é maior entre nós? Qual é a denominação melhor que tem no Brasil? Isso é discussão, irmãos, que não entendeu que o verdadeiro servo tem que ser como uma criança. Tem que ter essa inocência e pureza, irmãos. Sabe o que está acontecendo? As distrações estão roubando a nossa pureza.
A gente não pode deixar de ser puro, porque Jesus é puro. Não deixe o seu coração se tornar um coração assediado por toda essa corrupção do mundo. Tem um evangelho no vale para você viver. Tem um evangelho no vale. Terceiro e último ponto aqui. Esse evangelho que Jesus disse no versículo 23 e 24. Olha, quem quiser me seguir, tem uma questão aqui. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Tem que negar a si mesmo. Tem que pegar a tua cruz. E tem que pegar ela todo dia. Todo dia eu preciso me renunciar. Porque os desafios da vida não é só o desafio relacional no casamento, não. Porque eu sou difícil. A pastora está aqui para dizer, eu sou difícil, não. Não balança muito a cabeça não, para não... Dá uma disfarçada aí. Às vezes a gente tem que dar uma quebrada na pregação, né, pastor? Que fica meio tenso, né? Dá uma relaxada aí. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu aprendi uma coisa. Vou tentar falar sem me emocionar, mas... A pastora falou isso para mim quando a gente teve uma crise no casamento. Ela falou para mim assim, e eu aprendi isso com a minha mãe também, e ela me fez lembrar. Enquanto a pessoa está te exortando, ela está te apontando o seu erro, ela está apontando o caminho, é porque ela te ama. E a Bíblia diz que Deus exorta aquele quem Ele ama. Então, se nós estamos sendo exortados aqui, glorifica a Deus, porque Ele te ama. Ele nos ama ao ponto de nos exortar e nos colocar no caminho. E falar, olha, eu estou te chamando para um evangelho no vale. Eu estou te chamando para manifestar o meu amor, quem eu sou no vale. É no vale que você tem que lidar com a tua enfermidade e continuar perseverando. Porque quem olha para você e fala assim, como é que essa mulher está de pé ainda? Era para estar prostrada, mas ela continua fiel, porque ela aprendeu a viver o evangelho no vale com a palavra. Mas essa pessoa foi tão ferida na caminhada, tocaram na reputação, no caráter, falaram isso e aquilo, foi ferida, mas por que continua servindo? Por que continua com essa alegria, dando tudo de si? Considera tudo como perda, por causa do amor de Cristo. Por quê? Porque aprendeu a viver o evangelho no vale. Porque aprendeu que assim, na vida real, irmãos, tem enfermidade. Na vida real tem desafio. Na vida real as coisas não vão dar certo na hora que você quer. Na vida real não vai ter sempre experiências com Deus, mas vai ter a presença de Deus. São coisas diferentes. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande nesse vale, não tem experiência nenhuma, a Tua presença, Deus, ela vai comigo, Senhor. Ela irá comigo todos os dias. Por isso eu posso andar no meio desse vale, glorificando o Seu nome, porque a Tua presença é fiel. O Senhor andará comigo todos os dias. Quem crê nesse evangelho aqui, irmãos, levanta uma das suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não é mística, é a palavra. Eu quero profetizar que você vai viver esse evangelho no vale. Nada vai te parar, nenhum desafio que você está vivendo na sua casa, nenhum desafio que você está vivendo numa enfermidade, nenhum desafio que você está vivendo talvez numa região emocional que você está vivendo, isso não será capaz de paralisar o que Deus tem para a sua vida. Jesus nos prometeu que essa revelação será suficiente para você viver esse evangelho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu vou terminar. Terceiro ponto. Uma nuvem vai aparecer depois que ele pede para ter 3 tendas, e uma nuvem vai aparecer, é o Deus Pai aparecendo ali no monte. E a voz vai dizer assim, olha, esse é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Em outras traduções vai dizer, a ele ouvi. Como é que eu vou viver esse evangelho no vale, pastor? Se está doendo, se eu não estou vendo nada, eu não vejo nenhum sinal, nenhuma gota d'água cai. Eu não vejo a brisa suave. Você fala da brisa suave, mas nem a brisa está batendo aqui. Parece que a esperança foi embora. Eu estou orando e parece que eu estou orando e o teto está de bronze. Eu não estou tendo experiência nenhuma. Eu estou entrando nesse culto, eu estou achando esse povo tudo doido, porque o povo glorifica, levanta a mão. O Ramone, quando manda o povo vir, o povo vem mesmo. E eu não estou sentindo nada, eu não estou. E eu digo essa frase, irmãos, eu acho que essa frase vai estar na minha lápide quando eu morrer. A fé não é um sentimento. A fé é uma certeza. A fé é uma convicção. Vai ter dia que você não vai estar sentindo nada mesmo.
Mas você vai falar, como é que eu estou aqui ainda de pé? Porque a fé não precisa ver. Ela crê, ela sabe que Deus está contigo, ela sabe que está ali. E aí eu quero dizer o terceiro ponto para a gente finalizar aqui. Eu preciso correr. Depois você fala com o pastor Joel. A palavra vai falar assim: a ele ouvir. Irmãos, nós vivemos num mundo onde tem muita informação. Pense numa era que a gente está bem informado. Essas informações às vezes deixam a gente meio agitado. Tem até recomendação de alguns especialistas que falam: olha, você precisa deixar as telas pelo menos 1 hora antes, ou quase 1 hora antes, para você dormir, senão você não vai ter um bom sono. Porque você fica se enchendo de parafernália, conteúdo inútil, cultura que não acrescenta nada. E eu me coloco nisso também, às vezes eu me pego assim. E a gente fica se enchendo de informação e ouvindo muitas vozes. Quantas vozes durante a nossa vida a gente já ouviu? Quantas opiniões sobre a sua vida você já ouviu? Quantas inverdades, vozes você já ouviu sobre você? Quantas pessoas você já ouviu? Quantas vozes ainda falam ainda no seu coração, na sua mente? Quantas vozes? Vozes do passado, vozes do presente. Vozes do passado que nos adoece é depressão. Vozes do futuro é ansiedade. Deixa eu te falar uma coisa, o seu melhor dia é o hoje, porque o ontem já passou e amanhã não te pertence. O seu melhor dia é o hoje. O que você está fazendo sentado aí me ouvindo? Hoje é o teu melhor dia da sua vida, glória a Deus. É o dia que Deus te colocou aqui para te instruir, dizer: você vai ver pela minha palavra. E a palavra, o Senhor vai dizer para eles aqui, o Deus Pai vai falar: ouve Jesus. No mundo onde a gente ouve tantas vozes, irmãos, eu quero dizer uma coisa: ouça Jesus. Para de ouvir essas vozes. Para de ouvir as vozes da incredulidade. Para de ouvir as vozes dos pessimistas. Para de ouvir as vozes das suas emoções. Silencie a voz dos seus traumas. Silencie a voz, negativa que está na sua mente e para ouvir a Cristo. Para ouvir o seu mestre, porque o seu mestre vai te dar direção. A voz de Jesus vai te apontar o caminho. A voz de Jesus vai te levantar. A voz de Jesus vai te animar. A voz de Jesus vai te dar vida. A voz de Jesus vai colocar você de pé. A voz de Jesus nunca vai mandar você parar. Ele vai mandar você avançar, continuar avançando, continuar de pé, continuar crendo, continuar vivendo, continuar manifestando. Ouça a voz de Jesus. E eu termino aqui. O nosso problema não é a falta. O nosso problema é o excesso. A gente está tão cheio das coisas da terra que a gente não consegue ter mais espaço suficiente para o conhecimento de Cristo. Agora vai mexer com a gente mesmo isso aqui. Eu vou terminar daquele jeito. A gente está se enchendo das coisas da terra. E a gente está deixando pouquíssimo espaço ou nenhum espaço para o conhecimento de Cristo. E Paulo vai dizer em Filipenses 3, ele vai dizer o seguinte: eu considero tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Eu considero todas as coisas da terra como perda. Pastor, eu tenho que abandonar família, filhos, emprego, nada disso. Ele está falando sobre substituir. É colocar o emprego em primeiro lugar. É colocar a família em primeiro lugar. Pastor? É colocar o teu casamento em primeiro lugar. É colocar o ministério em primeiro lugar do que Deus. É o ativismo religioso. Não. Considera tudo isso, irmãos, e vá conhecer a Cristo. Porque aí você vai manifestar no vale, no teu casamento, na tua família. E nós vamos encerrar a mensagem. Jesus vai dizer no versículo 24: quem perder a sua vida por minha causa, encontrará salvação. Você pode ficar de pé para a gente adorar o Senhor? E eu encerro aqui. Você pode glorificar a Deus.